E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Belo na área, mais uma vez, para a gente fechar essa nossa linda sequência de exercícios para a prova do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Estou muito feliz de ter contribuído aí com os alunos nessa empreitada. A gente sabe que não é fácil, né? Foi uma inovação querer fazer só uma bateria de exercício com vocês. É óbvio que eu dou um pitaco ali em teoria, né? Senão você não consegue, às vezes, resolver alguma questão. Mas sempre lembrando, nós já temos aqui no meu canal do YouTube uma sequência de 2022 só de parte teórica também, contendo exercícios, tá? Antes de mais nada, curta, compartilhe aí, ative as notificações, dá uma moral pro Pretinho Careca aqui, beleza? Pra gente conseguir crescer o canal e ajudar mais pessoas, tá? Galera, olha só, essa aula aqui não tem jeito, ela provavelmente vai bater 2 horas e pouquinho, eu acho. Eu vou tentar ser rápido, porque tem algumas coisas que a gente pode passar um pouco mais rápido, outras eu vou ser um pouco mais devagar para te dar algumas explicações em cima da questão, mas não tem jeito, tá? Hoje nós vamos fechar com este conteúdo conhecido como a biologia dos animais. E aqui, infelizmente, a FGV, quando traz esse título, vira uma grande loteria. A gente não sabe o que vai acontecer, o que eles podem pedir. Via de regra, o que eu fiz? Eu preparei esse material para vocês com simplesmente 25 questões. Perdi a linha, perdi a mão, tá? Por quê? Porque a gente precisa entender que você vai começar o seu estudo lá no filo porífera, que é o invertebrado, ok? Do filo porífera você avança para o quinidário, tudo é invertebrado. Porífera, quinidário, depois plateuminto, depois nemateuminto, depois anelídeos. Aí você aprende um molusco, você aprende um equinodermo, entende? Então, nesses filos, a gente começa a bater algumas classificações, algumas características também. Depois você passa para o vertebrado, que são peixes, anfíbios, répteis e aves. Então eu acredito que a questão, lá na hora da sua prova, a banca, eu acredito que ela vai jogar características gerais desses grandes grupos de biologia dos animais, tá? Tanto é que muitos alunos me perguntam, caraca, mas ele pode chegar em mamífero e perguntar de um sistema digestório, de um excretor, de um nervoso. Cara, até pode, mas eu não investiria minha energia nisso não, tá? Não investiria mesmo. Outra coisa, concurso público, primeiro que você faz até você passar, tá? Se você quiser aquele cargo mesmo, você tem que fazer até passar no concurso, não importa quanto tempo leve. E segundo, que nem sempre você vai gabaritar uma prova de concurso, né? Primeiro que isso não existe, né? Então, assim, você tem que ser um cara estratégico. Você vai gastar sua energia e tempo, às vezes precisando safar uma questão lá em matemática, para estudar todos os sistemas dos mamíferos? Será? Olha como é que foi a sua prova de 2022. Será que vale a pena? Então, assim, a gente tem que esperar. A FGV assumiu há pouco tempo, a banca aí, que assumiu há pouco tempo o concurso dos bombeiros. Então, a gente precisa de mais tempo, de mais anos, para a gente ver como que ela vai mexer nesse edital. Beleza? Então, só lembrando, eu estava com 136 questões com vocês, mas nós realizamos, se eu não me engano, mais 16, né? Que foi, se eu não me engano, aqui até anotei, biologia das plantas, tá? E tô fechando hoje com mais 25 itens de biologia dos animais, ok? Então, somando tudo, 136 mais 16 mais 25, nós vamos encerrar com a aula de hoje e última o nosso curso aí com 177 itens de biologia resolvidos. E aí nós vamos ter que pedir a Papai do Céu, né, porque tu fez a tua parte. Agora é hora dele de chegar, pô, te dar aquela moral, te dar um empurrãozinho, né? Da gente torcer para que 10 questões da sua prova passem por esse nosso estudo, para que você das 10 olhe e fale, pô, pelo menos o Belo fez comigo 177, pô, das 177 caíram muito parecidas aqui, 8,
7. Cara, já é notão. Já é notão, tá? Então é isso. Vamos torcer para dar tudo certo. Vamos partir para dentro aí de Biologia 2, animais. Relaxa, tira papai e mamãe da sala, titia, vovó, irmãozinho, porque hoje o couro vai comer, tá? Deixa eu colocar meu telefone aqui no modo de vibração para não atrapalhar o nosso encontro e vamos começar a chorar, tá? Não tem jeito. Vamos lá. A primeira questão, deixa eu botar água para cá. A primeira questão é o seguinte. Hoje eu vou fazer de caneta roxa. Primeira questão é o seguinte. Caiu aí para perito criminal em 2023 nessa banca chamada VUNESP. Ele falou o seguinte: um menino de 14 anos, ele morreu após ser atingido por uma vespa do mar em Queensland, na Austrália. A vespa do mar, ou cubomedusa, interessante o nome, né? É o animal marinho mais venenoso do mundo. Os seus tentáculos têm até 3 metros de comprimento, cobertos por estruturas chamadas nematocistos. Já está começando a dar dica. Que causam fortes dores e deixam marcas semelhantes a chicotes. Os tentáculos geralmente permanecem presos à vítima e eles podem ser removidos com vinagre. As picadas podem causar paralisia, parada cardíaca e a morte em poucos minutos. Aí ele vai falar: o animal invertebrado citado, não é certo? Pertence ao filo que? Olha só, pessoal. Vamos lá. A gente está falando de invertebrado. Então ele só pode ser porífero, que é uma esponja do mar, um quinidário, uma água-viva, uma medusa, uma hidra. Olha o nome, cubomedusa. Cara, ele falou em tentáculo, ele falou em nematocisto. Ele está te dando uma dica importantíssima de um filo conhecido como filo quinidária. E aí eu preciso que você volte também lá na minha playlist aqui no canal de 2022, do CBMERG de 2022, onde eu dou aula desse filo para vocês, né? O quinidoblasto, o quinidoblasto, bem conhecido aí como quinidócito, é a principal célula, por exemplo, de um filo quinidária, porque é uma célula urticante, é uma célula que dentro dela tem tipo um ganchinho chamado de nematocisto, que esse nematocisto é um fio, é como se fosse um gancho que ele vai ser acionado quando você encostar no quinidoblasto, são as famosas águas vivas. Eu acho que o bombeiro tem uma grande chance de trazer isso para você na prova, porque as águas vivas, você vai se deparar com isso o tempo inteiro, ainda mais se você for do GEMAR, né? Do grupamento marítimo ali, a tropa de elite, né? Os salva-vidas, os caras bancam cursos sinistros. Então eles conhecem sobre isso. Eles atendem afogados que acabaram ficando ali queimados por conta da questão da água viva. Não sei o que aconteceu aqui não, agora foi. Tá? Enfim, então, quando ele fala isso, você tem que primeiro entender que você está dentro dos invertebrados, então nunca você vai dizer que é, por exemplo, um peixe, um réptil, nada disso. É pegar a questão e matar. Então eu tenho um quinidário, só que tem um problema. Por exemplo, artrópodes é um filo também invertebrado, mas artrópodes são aquilo que quer dizer pés articulados, né? São os insetos, ok? Por exemplo, então você já não pode marcar aqui. Molusco, pessoal, é um filo também importante, que na verdade, animais de corpo mole, né? Molusco, via de regra, é composto por uma cabeça, por um manto e por um pé, tá? É um animal de corpo mole, alguns têm até uma concha, né? Aquele símbolo do posto Shell, que é um bivalve, por aí vai. Então a gente ficou na dúvida entre A e a B. E aqui começam as classificações e as características. Será que é o filo quinidária que possui uma simetria radial? Ou será que é um filo quinidária que possui uma circulação fechada? E aí nós vamos marcar o gabarito da letra A. Belo, por quê? Porque, veja bem, quando eu falo em simetria, eu estou falando em planos corporais. Quando você pega um quinidário, por exemplo, uma água viva, você pode fatiar ela em vários eixos. O nome disso
é simetria radial. Quando eu falo em simetria bilateral, é quando você pega o meu corpo, por exemplo, fatia ele no meio, da cabeça aos pés, e você divide o meu corpo em duas partes idênticas. Concorda comigo? Por exemplo, você pega uma planária, uma minhoca, um anelídeo, né? Você fatia lá no meio, uma parte, um segmento é igual ao outro. Agora, a radial não, você fatia em vários eixos, tá? Por exemplo, como se você fatiasse um pedaço de pizza. É como se fosse isso. Beleza? E circulação fechada fica fora, primeiro porque um sistema circulatório sequer existe no filo quinidária, sequer existe no primeiro filo, que é um porífero, que são as esponjas. Tá? Então tá fora aí. Vamos para a questão 2. Caiu em 2023, tá? Nesse concurso aqui, nessa banca da Universidade Federal de Alagoas. Dadas afirmativas acerca dos poríferos, dos selenterados aí e dos plateumintos, vamos julgar, né? Olha só, poríferos são as esponjas, tá, pessoal? Esponjas do mar. Falei em selenterado, falei em quinidário, é a mesma coisa. Água-viva, medusa. Falei em plateumintos, são aqueles vermes achatados, né? Principalmente a planária aí. É um grande exemplo, tá? Achatados. Beleza. E aí, mais uma vez, eu acho isso importante, que eu acredito que a FGV, não é o caso aqui dessa banca, mas eu acredito que a FGV vai vir nessa pegada de característica. Ele vai dizer o seguinte, dadas essas afirmativas, ele vai vir com 1, 2, 3 e 4 e você vai marcar aquilo que é correto, ó. Verifica-se que estão corretas apenas o quê? E a gente tem que ver. E tem os poríferos, são as esponjas do mar. São animais diblásticos. Isto é, o embrião exibe apenas 2 folhetos embrionários germinativos. O que quer dizer isso, galera? Quando eu falo em folhetos, eu estou dizendo o seguinte: folhetos embrionários vão dar origem aos futuros tecidos corporais. Tá? Então, assim, você vai formar um cartilaginoso, um conjuntivo, tá? Você vai formar os seus sistemas lá na frente, um nervoso, tá? Você vai formar um sistema digestório. Então, esses folhetos embrionários, eles podem ser de 3 tipos: ectoderme, endoderme e um que fica situado entre os dois, que a gente chama de mesoderme. Mas nem todos os animais, né, do reino animal dentro de algum filo, nem todos vão ter os 3 folhetos. Alguns só vão ter 2, os mais simples. Os mais complexos já começam a ter 3 folhetos. Beleza? No caso dos poríferos, que é o primeiro filo que existe, ele ainda é bem simples, né? Então, de fato, eles são animais diblásticos. De fato, eles só possuem 2 folhetos embrionários. Tá? É isso que quer dizer ser diblástico. Inclusive, eles só possuem a ectoderme e a endoderme. Portanto, este item ele entra como um item verdadeiro, tá? Selenterados são as águas vivas, tá, pessoal? Por exemplo, quinidários. Os selenterados são animais triblásticos, ou seja, já está dizendo que eles têm os 3 folhetos. Ainda não, pessoal, tá? Você só vai ter triblástico, mais adiante, não é agora, tá? Então, os selenterados são animais triblásticos. Ele já errou essa questão, portanto, tira isso daqui e esse item passa a ser um item errado. Item 3. Células típicas dos selenterados, que são os quinidários, são os quinidoblastos. Opa, tá legal, gostei. Falei na primeira questão, tá certo. Plateuminto são desprovidos, ou seja, não possuem sistema respiratório e sistema circulatório. Realmente, pessoal, você ainda não tem nesses primeiros filos uma forma, né, um sistema ali, um conjunto de órgãos que vai fazer aquele animal respirar e muito menos promover a circulação dele. Portanto, o item 4 também ele é um item correto, ok? Com base nisso,
eu tenho correto os itens 1, 3 e 4, tá? 1, 3 e 4, cadê você? Gabarito, letra E. Beleza? Vamos para a questão 3, uma questão interessante que caiu aí na banca VUNESP em 2023. Questão recente, mais uma vez é loteria, tá, galera? Eu trouxe questões que eu acho que tem validade para você. Porque biologia dos vegetais, dos animais é um mundo. É um mundo. Ele pode te arregaçar de porífero até animal, e aí? Passando por aves, répteis, anfíbios, peixes. Então, assim, ou você vai surtar, ou você vai relaxar e falar, cara, vou bancar com essa aula aqui, vou dar uma assistida na aula teórica do Belo de 2022 sobre isso, e vai com isso. A chance de se dar bem é muito grande, tá? Então, vamos para 3 aqui. O que nós temos nesse item? Ele vai vir falando de novo sobre poríferos. Ó. As esponjas são animais que divergiram de outros animais no início da história do grupo, sendo considerados animais basais. Diferentemente de outros animais, elas não possuem tecidos verdadeiros. As esponjas realmente não possuem tecido verdadeiro, mas sim um grupo de células que se encontram em 2 camadas de seu corpo, entre as quais há uma região gelatinosa, em que são encontrados os amebócitos. Aí ele vai falar dessas células. Ó. Essas células, cuidado agora, formam pseudópodes. Essas células conseguem formar pseudópodes. Pessoal, esses pseudópodes, eles ajudam, inclusive, um pouco ali, até num certo movimentar, tá? Apesar da esponja ser um animal séssil, fica fixada ali no substrato, no fundo do oceano, né? O pseudópode, quando a gente trabalha a parte de protozoário, lembra? Que parece que o protozoário vai andando assim um pouquinho, tá? É só para você fazer essa associação. Então essas células formam pseudópodes, elas absorvem alimento da água circundante. Olha aí, por exemplo, uma questão de nutrição, né, de digestão. Elas metabolizam e distribuem nutrientes para outras células, ok? Isso tem a ver, até parece com um sistema circulatório, né? Como se você estivesse distribuindo nutrientes. Produzem fibras rígidas que dão sustentação à esponja. Peraí, quem é que te sustenta hoje? Quem é que te mantém em pé, né? Com uma estrutura rígida do seu corpo? Não seriam seus ossos? Beleza. E também, essas células, né, amebócitos, elas são capazes de originar outros tipos de célula da esponja. Dessa forma, essas células realizam funções que em outros animais, se você for comparar, né, em outros animais, são realizadas pelos sistemas. Olha que questão inteligente, ele está fazendo um comparativo de amebócitos, que são encontrados num filo porífero, nas esponjas, com o que uma célula animal faria, com o que um sistema animal faria. E aí? E aí nós temos que seriam realizados aí pelo sistema digestório, legal, é possível. Circulatório, entendo. Esquelético, porque tem a ver com essas fibras rígidas, né, que dão sustentação à esponja, faz sentido. A parte circulatória você entendeu? Ele falou aqui que distribuem nutrientes para outras células. Quem faz essa distribuição é o sistema circulatório. Seria o equivalente na célula animal ali, na parte animal. Quando ele fala, por exemplo, em absorver alimentos da água circundante, digestório. Então faz sentido isso daqui. Além de atuarem, olha só, como células totipotentes, células que podem se proliferar, se dividir e formar novas células ou qualquer outro tecido. Então são capazes de originar outros tipos de células. Olha que interessante. Então, a princípio, eu entendo que a letra A é o nosso gabarito. Tá? É o nosso gabarito. Aqui ele falou em sistema digestório, tá legal, circulatório, respiratório, e respiratório não. Não tem nada no texto que te faça fazer um vínculo ao sistema respiratório de um animal. Excretor também não, porque a excreção tem a ver com eliminação de urina. Tá?
respiratório não, excretor não. Então, gabarito realmente letra A. Compreendeu? Questão difícil, tá? Uma questão de associação. Vamos para 4. O filo quinidária, pô, mais uma, hein? Filo bom, tá? É porque como você vai ser gemar, bombeiro ali, eu já entendo que você vai atuar com a parte de réptil, se você for ali para a parte de florestas e tudo mais, um brigadista, e se você realmente for gemar, como eu falei inicialmente, você já vai cair na água do mar, irmão. Então você vai ter um contato maior com equinodermos, com as estrelas do mar, com um quinidário, com um porífero, com recife de coral. Então, eu trouxe esse tipo de questão para explorar bastante aí. O filo quinidário é um grupo altamente diverso, que inclui as águas vivas, as anêmonas do mar, os famosos corais e a hidra. Então, ele está dando os exemplos aí. Nos quinidários existe um tipo especial de célula, já entendi, que participa da defesa contra predadores e também participa aí, né, da captura de presas. Aí ele vai te perguntar, esse tipo especial de célula é denominado de quê? Qual é a célula característica de um filo quinidário, do filo quinidária? É um quinidócito. Beleza, pessoal? Também conhecido como quinidoblasto. Tá? Show de bola, questão tranquila, então tá fora isso daqui. Células miopteriais, pinacócito, coanócito. Coanócito acontece muito nas esponjas, tá? Esponjas do mar terão coanócitos. Vamos então. Vamos para 5. A 5 caiu no CBMERG em 2022, tá? Eu acho que vem assim. Eu acredito que a FGV venha te cobrar nessa pegada. Características gerais, tá? Então, olha só. Se você nunca sofreu uma queimadura por água viva, certamente conhece alguém que já passou por isso. Até abril é quando ocorre, né, a maior quantidade de queimaduras desse tipo na orla das praias, afirma a capitã do grupamento aí dos bombeiros. É o GBMAR, né? Agrupamento de Bombeiros Marítimos. Unidade operacional do Corpo de Bombeiros, especializada em atividades aquáticas. As águas vivas apresentam em sua superfície corporal células urticantes. Pô, já tá ligado. Com nematocistos em seu anterior. É aquele ganchinho que quando sair parece um filete, uma agulha, pum, vai penetrar na tua pele, vai queimar. Responsáveis aí pelos acidentes mencionados acima. Aí ele vai te perguntar, esses animais, no caso as águas vivas, será que o candidato sabe? Eles pertencem a qual filo? E aí você já sabe que é o filo quinidário. Legal. O quinidário, esse filo, ele é diblástico, ele tem 2 folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, ou ele é triblástico, tem os 3, ectoderme, mesoderme e endoderme. Galera, o quinidário, ele ainda é diblástico. Então tá fora aqui. Ó, foi a letra A. E vou ficar entre a C e a D. E a simetria? Se você tivesse que fatiar, por exemplo, uma água viva, você fatia ela igual uma pizza em vários eixos ou apenas em 2 eixos? Em vários eixos. Portanto, a simetria, ela é uma simetria radial. Gabarito fica sendo a letra C, ok? Show de bola. E aí eu vou ganhando tempo, tá, galera? Nas questões, porque é um material muito longo. 6. Caiu legal na banca FGV em 2019, hein? Olha só. Em uma aula de campo do 7º ano, ao longo de uma praia, próxima a um costão, os estudantes encontraram uma bolha translúcida que parecia ser provavelmente um animal. O professor ele se aproximou e, vendo a curiosidade da garotada, disse: este animal não tem espículas, este animal não tem espinhos, este animal não tem segmentação. Você vai aprender mais para frente que segmentação tem a ver com metameria, corpo segmentado. Esse animal não tem casca e nem um esqueleto externo, que seria um exoesqueleto,
ou um esqueleto interno, que seria um endoesqueleto. Caramba, o animal não tem praticamente nada. Agora, cuidado. Mas ele apresenta uma cavidade gastrovascular e um sistema nervoso muito inicial ainda, no caso aí primitivo. Galera, cuidado. Grava o seguinte. Quando ele fala isso, você vai ter que decorar o seguinte. Neste caso, nós temos o famoso filo Cnidaria. Belo, como assim? Lá nos poríferos, quando você começa ali o reino animal, o filo porífera, você ainda não tem nada. Os poríferos são animais filtradores, tá? Ele tem uma região, acho que piscou a luz aqui. Ele tem uma região chamada ali de ósculo, que é uma abertura na boca dele em cima, e uma região do meio chamada de espongiocele, tá? É tipo um átrio que fica ali no meio, a água do mar vai entrando, não tem nada, não existe uma circulação, tipo um sistema circulatório, um sistema excretor, não tem nada. Quando você avança para o filo quinidário, é a primeira vez na história evolutiva que você vai iniciar um processo de formação de uma cavidade gastrovascular. Isso quer dizer que futuramente você já vai começar a ter um futuro sistema digestório. Sistema digestivo, digestório, como você queira chamar. Entende? Está começando ainda. Não tem nem ser humano, não tem nem animal, não tem nem ave. A gente está começando a desenvolver os filos. Sacou? E aí você começa também pela primeira vez a ter um sistema nervoso primitivo. Inclusive, esse sistema nervoso primitivo, ele é difuso. Grava isso, ele é difuso. Ele ainda está espalhado pelo corpo do quinidário, da água-viva, da medusa, do pólipo. Está espalhado. Depois, com o passar dos anos, é que você vai ter um sistema nervoso mais concentrado na região anterior, na região da cabeça, mais projetado para a região cranial. Entende? Show de bola? Mais encefálico, que a gente diz. Tá? Então, o gabarito aí fica sendo a letra B. Esta é a característica que eu queria trazer para você. Então, antes que ele completasse a frase, os alunos corretamente completaram quinidário. Ok? Questão 7. Sobre a diversidade... Essa aqui, deixa eu subir aqui um pouquinho para aparecer, né? Questão 7, caiu no Instituto Consumplan em 2023, tá? Sobre a diversidade das características encontradas nos representantes do reino Animalia, analise, as afirmativas a seguir. Isso aqui parece muito uma FGV, né? Aí ele vai falar as 3 opções e vai falar o seguinte. Os representantes do reino Animalia que apresentam essas características descritas no item 1, no item 2 e no item 3 são, respectivamente, ou seja, são nesta ordem. O que a gente pode dizer? Vamos lá. Olha o gabarito, quinidário, plateomito, anelídeo. A gente tem que ajustar aí esse filo com as características. Item 1. São os únicos representantes desse reino, matei, hein, que não apresentam tecidos. Não tem tecido formado ainda. Se não tem tecido formado, tá com um cara que é um porífero. Beleza. Tranquilo. 2. São triblásticos. Peraí, triblástico. Belo me falou. Possui a ectoderme, que isso vai dar origem a alguns tipos de sistema. Tem a mesoderme, vai dar origem a outros sistemas. Tem a endoderme. É um folheto embrionário que vai dar origem a outros sistemas. E aí vai formar e vai compor o corpo do animal. Então, peraí. Se eu tenho 3 folhetos, eu tenho triblásticos, eu posso ver aí se é um nemateuminto, que é um verme, se é um plateuminto. E aí? Só que ele me dá a dica. Não apresentam cavidades corporais, ou seja, são animais conhecidos como acelomados. E aí, quando você tem um animal que não tem celoma ainda, que é um acelomado, você vai justamente no plateuminto.
o plateuminto ele ainda é acelomado, ok? Portanto, o nosso gabarito aqui, neste caso, é a letra D de dado. E, por fim, você tem o seguinte, olha, apresentam aí, né, no caso esse animal aí, ó, apresentam corpo segmentado, corpo organizado em partes que se repetem, são os metâmeros. Isso é que tem a ver com a metameria que eu comentei com vocês, tá? E a metameria aparece em cordados, a metameria aparece em artrópodes, a metameria aparece, por exemplo, em anelídeos. Nós vamos ver isso aí, tá bom? Show de bola, então já ganhamos essa questão, ganhamos mais um conceito, tá? Pô, Bela, eu não estou entendendo muito essa aula não, estou na dúvida. É porque está te faltando um pouquinho de base teórica. Volta lá no meu vídeo, busca outros vídeos de outros professores aqui no YouTube sobre os filos em geral, que eles vão te dar as características, tá bom? Olha a questão 8, que eu trouxe pelo seguinte. Perdão, galera, mas é porque o cansaço bate, né? Mas a gente não desiste. Olha só. Na questão 8, por que eu trouxe isso? Porque eu não sei se a FGV vai trazer uma doença para você, envolvendo esses grupos, esses filos. Então, eu botei aqui só para te alertar o seguinte, ó, eu não vou gastar energia com isso, porque eu não vou fazer o concurso. Mas, se você quiser ver até domingo aí, até o dia 21 de abril, dá uma olhada no que é uma esquistossomose, o que é uma filariose, conhecida também como elefantise, quem é que causa, quem que causa uma barriga d'água, o que é um cisticerco. Se você quiser dar uma olhada em algumas doenças, como a teníase, você dá uma olhada e vai para a prova, tá? Eu acho legal quando o edital traz isso expresso, doenças parasitárias. Aí eu acho, legal. Fora isso, do jeito que está escrito, enfim, eu trouxe por uma questão de desencargo de consciência. Mas olha só, os plateumintos são pertencentes ao filo dos eumintos. Eu estou aqui, nesse filo. Sendo animais triblásticos, não sei se vocês sabem disso, é justamente no plateuminto que inicia aí, pela primeira vez, a possibilidade de você ter 3 folhetos embrionários. Por isso que eles são triblásticos, tá? Legal. Então, eles são também acelomados, ou seja, sem cavidade corporal, sem celoma. A simetria é bilateral. Se tu fatiar um plateuminto no meio, metade igual a outra. Com espécies de vida livre, por exemplo, espécies aquáticas ou terrestres, mas você tem também aí, né, ou de parasitos humanos. Então ele está conversando com você. Aí vem, dentre as alternativas a seguir, assinale a que se refere a um plateuminto parasito. Ele quer um parasito, alguém que possa causar uma doença em você, te parasitar. E aí, pessoal, ele jogou lombriga, planária, tênia, sanguessuga e um oxiurus, que causa oxiurose. Galera, aí é sacanagem, porque você tem que ficar decorando o que é o quê, quem que é nemateuminto, quem que é plateuminto, quem que pode ser, às vezes, um anelídeo, quem que é um artrópode, sei lá, tá? Quem que é molusco. Então, assim, basicamente aqui, quando a gente fala em plateuminto parasito, a gente vai ter que decorar e lembrar que, por exemplo, a tênia, causadora aí, tênia solium, já vou falar em tênia solium, depois dá uma pesquisada aí, tênia solium, tá? A gente tem aí um exemplo de parasita plateuminto que consegue causar em você algumas doenças, ok? Então, causa, por exemplo, teníase, tá? Então, fica ligado nisso daí, é uma forma de você buscar um pouquinho esse seu tipo de estudo, beleza? Aí você tem que estudar Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, né? A planária não é, a planária está fora. A planária é um plateuminto, mas ela não tem a ver com essa questão parasitária, beleza? E assim sucessivamente, tá bom? Então é isso. Questão 9, não se importa muito na 8 não, tá, galera? Trouxe mais para o desencargo de consciência.
Agora, olha só, a questão 9, ele já vai estar em outro filo. Quer ver? Ó, nematódio, nemateuminto. Então, vamos tentar entender essa questão que caiu aí na IFMT em 2022. Ele falou que como é que eu falo isso aí? Caenorhabditis, sei lá o que, elegans. Enfim, gênero e espécie, né? É um organismo modelo muito utilizado em experimentos genéticos para a compreensão de questões relacionadas à biologia do desenvolvimento e neurobiologia. Ele é um pequeno nematóide, ou seja, um nemateuminto, encontrado em todo o mundo. As larvas recém-nascidas têm 0,25 milímetros de comprimento, ou seja, bem pequenininho, e os adultos podem chegar até 1 milímetro de comprimento. Caramba, é um verme bem pequenininho mesmo. De forma geral, é correto afirmar o quê? O que a gente pode afirmar sobre esse nematóide? Aí é o que eu te falo. O aluno tem que ter ideia das características dos nemateumintos. É um filo. Será que ele constitui um grupo de vermes de corpo achatado? Sim. Formado de apenas 2 folhetos embrionários? Não. Aí já existem 3 folhetos embrionários. Por isso essa questão está errada. Será que o nemateuminto apresenta uma cavidade corporal? Por exemplo, celoma. Aqui está falando de celoma. Como uma aquisição exclusiva do grupo? Será que assim, nossa, a gente tem celoma agora. Nós somos o bambambam. É isso que define nosso grupo. Negativo, tá? Não existe uma exclusividade desse grupo pelo fato de possuir celoma, não. Letra C. Ele pertence ao filo Annelida. Por exemplo, as minhocas. Gente, existe um filo chamado Annelídeo. E o filo daqui é outro. São os nemateumintos, são os nematódios. Tem nada a ver um filo com o outro, tá? Portanto, esse item também está o quê? Errado. Aí ele vai falar, olha, será que então esse nematódio ele apresenta como principais características embrionárias uma simetria bilateral? Será que esse verme é de simetria bilateral? É. Ele apresenta 3 folhetos embrionários? Ectoderme, mesoderme e endoderme? Sim. Será que ele tem um falso celoma, um pseudoceloma? Sim. E aqui você vai precisar decorar. Isso aqui ainda não é um celoma verdadeiro. É um falso celoma. Então, falou em pseudocelomados, traz direto o pensamento em nematódios, nemateumintos. Ok? Show? Beleza. E protostômios, protostomia, protostomado. Belo, o que é isso? É a primeira vez que eu estou vendo essa palavra na aula. É o seguinte, existe lá na embriologia, enquanto aquele verme está sendo formado, existe uma região que às vezes que a gente chama de blastóporo, e esse blastóporo ele pode formar o ânus ou ele pode formar a boca primeiro naquele indivíduo. E quando esse blastóporo ele forma primeiro o ânus, você vai dizer que aquele ser vivo é deuterostômico. Deixa eu escrever melhor aqui embaixo. Deuterostomado. Ou deuterostômico. Ok? Se esse blastóporo formar primeiro a boca, você vai falar em protostomado. Protostomia, protostômico, qualquer coisa nesse sentido. Tá? E realmente, no caso dos nemateumintos, quando esse blastóporo forma ali, quer iniciar a formação da sua parte intestinal, da sua parte gástrica, você vai ter primeiro a formação da boca daquele verme, por isso que ele é protostomado, é protostomia, ok? Estas são as características gerais aí que podem ser citadas em relação a esse grupo, tá? Questão 10, caiu para oficial em 2021, tá? Galera, essa não é uma aula agradável, mas não desista, você tem que levar alguma coisa de conhecimento daqui para matar na prova. Dá um like aí, compartilha, curta com todo mundo, tamo junto. Olha só, para fazer um resgate, olha que questão boa, hein?
Os bombeiros foram avisados que passariam por uma lagoa conhecida popularmente pela ocorrência da doença do caramujo. Já me deu a dica. Ou doença da barriga d'água. No resgate, os bombeiros eles não poderiam entrar na água. Por quê, hein? O que será que tem ali que estaria te prejudicando? O que você acha? Pensa numa doença que tem a ver com caramujo. O caramujo ele precisa ser um hospedeiro intermediário, depois é o ser humano que vai ser o hospedeiro definitivo. Galera, neste caso, por que os bombeiros não podem entrar na água? Porque, letra A, ela contém protozoários. Errado. Não são protozoários. Não são protozoários. É alguma coisa ligada a verme. É uma doença causada por um vírus que pode entrar pelo corpo pelas vias digestórias e respiratórias. É por isso que o bombeiro não pode entrar na água? Não. Será que ele não pode entrar na água porque ela, no caso aí, essa questão do caramujo, nessa doença aí, ela possui vermes parasitas que penetram pela pele do corpo e causam amebíase? Será que é isso? Acho que não. Mas deixa uma bolinha aí. Será que é uma doença causada por um verme que possui o caramujo como hospedeiro intermediário das larvas e que aí penetram o corpo humano? É isso. Galera, o gabarito dessa questão é a letra D de dado, ok? E aí eu queria que você desse uma olhadinha, tá? Numa doença conhecida como esquistossomose, tá bom? Dá uma olhadinha nessa doença aí, tá? Show de bola. Questão 11, vamos ganhar tempo. Caiu em CETRED, né? Banca CETRED aí, em 2023, na prefeitura de Acaraú. Santana de Acaraú. Nem sei onde é que fica. Mas vamos lá. Macetão. Possuem corpo mole. E algumas espécies apresentam um corpo recoberto por uma concha. Concha com cálcio, né? Concha calcária. A maioria dos representantes é marinha, mas existem espécies aí de água doce terrestre. Tem até espécie terrestre, né? Tipo caramujo. Já pensou? Em muitos representantes, esse corpo ele pode estar protegido por uma concha. Ih, já está dando a dica. A maioria é marinha, porém existem espécies vivendo em água doce no ambiente terrestre. Galera, eu estou falando de quem? Você tem vários filhos de invertebrados aí. Quinidária está fora, não tem nada a ver com concha, nada a ver. Plateuminto é verme, nematóides são vermes. Anelídeo é minhoca. Logo, eu estou falando dos moluscos, conhecidos como animais de corpo mole. Combinado? Olha a 12, vamos ganhar tempo. Caiu em 2022. A banca é essa daqui. Assinale a alternativa que indica corretamente como os anelídeos terrestres, por exemplo, as minhocas, né, fazem as trocas gasosas, como que elas conseguem realizar a sua respiração. É isso que eu te falo, em biologia dos animais ele pode perguntar o que ele quiser em relação às características. Então, por exemplo, as minhocas, eu não sei se vocês sabem, elas fazem uma respiração muito interessante, que é pela pele, né, através da pele, por difusão direta. Existe uma troca de gases na atmosfera com a superfície deles, da pele. Então é o que a gente chama de respiração, o que é? Cutânea, ok? Respiração cutânea. A respiração através de traqueias, por exemplo, vai ser feita, por exemplo, com os peixes, que já são vertebrados. Vertebrados é o que vai formar uma futura coluna vertebral, ou vai ter um espinho, alguma coisa nesse sentido, tá, galera? O início da formação de um processo de notocorda, que a gente chama. Então, os vertebrados começam com peixes, vai para o anfíbio, vai para o réptil, vai para a ave e vai para o mamífero. E os invertebrados são todos os anteriores, ok? Molusco, equinodermo, plateuminto, nemateuminto, tá? Anelídeos, poríferos, quinidários e por aí vai. Brânquias, peixes é que faz, quiternídeo está fora, pulmões, foliáceos está fora, tá? Interessante essa questão aí, mais um conhecimento para você. Questão 13, pessoal. A questão 13 é o seguinte, caiu na VUNESP, inclusive é uma banca muito sinistra lá em São Paulo, monta a prova para juiz, tá? Metameria
é um termo empregado para segmentação corporal, que surge durante o desenvolvimento embrionário e consiste na organização do corpo em segmentos iguais ou semelhantes, denominados de metâmeros. Legal. Cara, isso é muito interessante. Essa característica, essa metameria, está presente em que filos, pessoal? Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Essa metameria está presente em que filos? Aí tu vai ter que se virar, né? Calma aí. Tu vai ter que se virar. Quem é que tem corpo segmentado? Os crustáceos, tá fora. Cordado, tudo bem. Eu até comentei numa questão ali em cima. Artrópodes, cordados e anelídeos, tá legal. Tem esse corpo segmentado, sim. Insetos são artrópodes, concordo. Plateumintos, não. Poríferos, nem se fala. Poríferos é o mais simples de todos. Quinidário, muito menos. Agora, plateuminto, fora. Anelídeo, tudo bem. Beleza. Deixa eu apagar a letra B, né, que eu já cancelei aqui por conta do plateuminto. Sobrou então quem? Quem que tem corpo formado por metâmeros? Artrópodes e anelídeos. Além disso, os cordados, tá? Conforme eu falei ali na letra A. Então não esqueçam disso daí. Beleza? Metameria. Aí ele vem mais uma aqui, ó. 19. No que diz respeito aos invertebrados do filo Molusca, são consideradas informações corretas, com a exceção do contido em que? Exceto o quê? E aqui eu gosto de trazer essa questão para você saber o seguinte, cara, eu estou aqui desesperado, minha prova é 21 de abril, eu nunca estudei molusco na vida, só vi lá que você tem o polvo, você tem lá a conchinha, lá um gastrópode, né? Enfim, você pode ter o famoso bivalve, né? Que vai estar ali aquele símbolo da Shell, vários moluscos em geral, mas não conheço muito. Então você vai gravar as características gerais deles. Tudo aqui está contido no molusco, menos algum detalhe. E a gente tem que tentar entender que detalhe é esse, tá? Vamos lá. Os moluscos, eles são animais triblásticos? Eles têm 3 folhetos embrionários? Tem. Estão celomados? Eles possuem uma cavidade corporal agora, coisa que os outros não tinham? Tem. E o molusco tem uma simetria bilateral? Tem também. Tá? Não é radial, é bilateral. Ok. Aí ele vai falar o seguinte, olha, algumas espécies possuem uma estrutura chamada de rádula. Rádula, para quem não sabe, é tipo uma boca raspadora, tá? Ele tem cheio de dentinhos ali, ele consegue raspar e absorver alimentos. Que é responsável pela secreção da concha composta aí de cálcio, né? Uma concha composta de carbonato de cálcio, concha calcária. Será que é isso? Será que essa rádula ela é responsável pela secreção dessa concha calcária? Aí não. Este é o erro. Este é o nosso gabarito. Por quê, Belo? Quem vai ser responsável por essa formação, secreção de uma concha composta aí de carbonato de cálcio é uma estrutura conhecida como manto. Ah, e a letra C, eu posso levar como uma verdade para minha prova? Pode. Pode ser encontrados aí, por exemplo, um molusco, né, no ambiente marinho? Sim. No ambiente terrestre? Sim. Por exemplo, o polvo é um molusco marinho. Terrestre e água doce, você pode ter aí um caracol, tá? Um caramujo, por exemplo. Beleza? Letra D, uma pessoa alérgica a moluscos. Sei lá, você comeu uma ostra naquele restaurante japonês, enfim, frutos do mar. Japonês não, frutos do mar, né? Ostra mais para frutos do mar. Mas você tem uma alergia lá. Uma pessoa alérgica a moluscos deve evitar a ingestão de pratos contendo, por exemplo, lula, polvo e mexilhão? Com certeza, tá? Eu, graças a Deus, não sou alérgico, então eu como bastante. Letra E, na maioria dos seus representantes, a circulação ela é aberta? Sim. No entanto, alguns apresentam a circulação fechada. Belo, não entendi. O que é isso? A circulação fechada, começa pelo mais fácil,
é aquela circulação onde o sangue circula dentro de um vaso sanguíneo, veias e artérias. A circulação aberta é quando o sangue desse animal circula por um que a gente chama de hemocele. Cavidade, não existe um vaso, um tubo, né, para o sangue circular. É isso que quer dizer circulação aberta. Combinado? E é isso que quer dizer circulação fechada, quando tem a ver com a circulação de sangue dentro de vaso sanguíneo. E nos moluscos é verdade, a circulação, na sua grande maioria, é aberta. Em alguns moluscos, por exemplo, num polvo, você vai ter uma circulação fechada, tá bom? Então, leva isso para a sua prova como características de moluscos. 15. Chegamos aí já na nossa reta final para a gente fechar com 25 itens. Questão nua e crua. Caiu em 2023. É uma característica geral do filoartrópoda. Geral. O que o artrópode tem em geral? Será que eles são diblásticos, pseudocelomados? Tem um exoesqueleto formado aí de quitina? Tem uma simetria radial ou são deuterostômios? Galera, cuidado. Olha só. Diblásticos não. Eles não têm 2 folhetos, eles têm 3. Então eles são triblásticos. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Tá fora. Pseudocelomados não. Pseudocelomados são os nemateumintos. Beleza. E aqui matamos o item. Por quê? Eu queria que você levasse isso para a prova, que é o nosso gabarito, o exoesqueleto de quitina. Como assim? Nós, seres humanos, animais em geral, temos um esqueleto voltado para dentro, endoesqueleto. Os artrópodes têm um esqueleto, a carapaça deles é rígida para fora, por isso que o nome é exoesqueleto. E eles têm um carboidrato grande, um polissacarídeo, que é chamado de quitina. Então, esse osso externo, esse exoesqueleto, ele é um exoesqueleto de quitina. E, inclusive, isso dificulta muito, cria uma carapaça rígida nesse animal, nesse filo, ele não consegue crescer. Por isso que eu botei a questão 16. Os artrópodes vão crescer através de um processo conhecido como muda ou equidise. Tá? Ele solta essa carapaça velha, ele deixa esse exoesqueleto velho e cria um novo por dentro. Tá? E aí ele vai conseguindo crescer de tempos em tempos. Tudo bem? É isso, tá bom? Isso tem a ver com um hormônio chamado equidisona. Então, marque agora a alternativa na qual o gráfico, marque a alternativa na qual o gráfico apresentado expressa o crescimento dos artrópodes. Isso pode vir na sua prova. Tá? A 15 está vinculada a 16. Como assim? O artrópode, Belo, passando o tempo, ele tem aí um crescimento em escadinha, ele tem um crescimento assim, curvilíneo, ele tem um crescimento retilíneo, ele tem um crescimento como se fosse uma função do primeiro grau na matemática? Como que é? Ou ele é curva e depois estabiliza? Galera, vamos lá. O crescimento de um artrópode, ele acontece nos períodos onde você não está tendo a muda ou equidise. Então, o artrópode nasceu, por exemplo, ele começa a crescer. O tempo vai passando. Chega uma hora que ele para de crescer e ele vai trocar de carapaça. Ele vai trocar de exoesqueleto. Esse processo é a muda. Nesse momento, ele interrompe o seu crescimento enquanto ele está fazendo a muda. Então, esse segmento aqui é o período de muda. Depois, ele volta a crescer. Passam-se alguns meses, ele quer trocar de novo. Ele para, realiza a muda dele, fica alguns dias ali, algumas horas, talvez, sem crescer, e depois volta a crescer de novo. Então, esse crescimento ele é em escadinha. Isso é uma característica típica de artrópodes. Portanto, leve esse conhecimento para sua provinha. O gabarito é a letra A. Combinado? Show de bola. Caguei para as outras questões aqui. Tá? Olha 17. Caiu na banca FGV em 2022. Um estudo da Universidade Estadual Paulista apontou que os ouriços do mar, olha eles, estão envolvidos em mais de metade, né, em mais de 50% dos acidentes ocorridos no litoral.
Às vezes o cara tá na água, né? Pisou no ouriço, né? Com aquele espinho, lembra? Legal. Em segundo lugar, vem as caravelas e águas-vivas. Questão boa para bombeiro, hein? Os animais do filo Equinodermata são animais de vida livre, ok? E eles são o quê? Exclusivamente marinhos, apresentam um endoesqueleto, um esqueleto interno, e eles ainda são deuterostomados, ou seja, o blastóporo forma primeiro o ânus. Isso faz sentido? Faz, galera. Pior que faz. Você só tem equinodermos marinhos. O esqueleto é interno e eles são deuterostomados. São animais marinhos? São. Ou dulcícolas. E apresentam... Dulcícolas tem a ver com água doce, tá? E apresentam exoesqueleto? Aí não. São exclusivamente marinhos? São. Apresentam exoesqueleto? Aí não. São animais marinhos ou dulcícolas? Apresentam endoesqueleto e são protostomados? Aí não. São exclusivamente marinhos, apresentam endoesqueleto e são protostomados? Aí não. Fechou? Entendeu? Questão boa, galera. Tudo é invertebrado, ele está vindo desde os poríferos, fechando nos equinodermos. Tem que saber as características gerais, por isso eu trouxe para você. Confia. Olha de Heitor. Vamos lá. Os cordados... Opa! Parou. Cordado já é outra parada. Cordado já tem processo de notocorda. Cordado, notocordas, vai formar ali a famosa coluna, né? Cordado já tem o que a gente chama de fendas faríngeas. Tá? Já são características aí típicas desse filo. Daí para frente, quem está dentro dos cordados? Quem que compõe os cordados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e, para fechar, mamíferos. Então, o material agora, ele vai começar a trazer, da questão 18 até a 25, conhecimento sobre esse bonde. Tá? E aí você tem que se ligar, voltar na aula teórica, ver o que nós temos de características importantes para essa galera. E só, e vai com isso para a prova. Então vamos embora. Os cordados são animais cujos planos corporais apresentam várias características compartilhadas. Beleza. Com a exceção de quê? Exceto que fendas faríngeas em algum estágio do desenvolvimento, simetria radial ou bilateral, um cordão nervoso dorsal, que é oco aí, ou uma haste de sustentação dorsal, que é chamado de notocorda. Então, os cordados em geral, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, todos eles têm várias coisas que eles vão compartilhar. Eu vou ter, a ave vai ter, o peixe vai ter, o anfíbio vai ter, o réptil vai ter. O que a gente não consegue compartilhar? A gente não consegue compartilhar a letra B de bola, né, pessoal? Pelo seguinte, quando você fala em simetria radial, quebrou aqui. Quem vai ter simetria radial está lá em vertebrado. Quinidário vai ter simetria radial. Tá? Por exemplo, uma estrela do mar, que é um equinodermo, vai ter uma simetria radial. Nós, cordados, só bilateral. Agora, fendas faríngeas todos nós vamos ter em algum momento do nosso estágio embrionário. Cordão nervoso dorsal oco nós vamos ter. Isso pode formar a medula futuramente. Tá? Uma haste de sustentação, que é a notocorda, também vai dar origem à futura coluna vertebral. Perfeito. Isso tudo a gente vai compartilhar. Agora, simetria radial, não. Não tem como. Beleza? 19. E não botei de onde é que eu tirei. Mas vamos lá. Perguntou sobre aí peixe, né? Isso aqui é decorebinha. Enfim, ele pode perguntar alguma coisa sobre peixes. Peixes ósseos, peixes cartilaginosos, enfim. Algumas características, elas são fundamentais para ajudar na diferenciação de um peixe ósseo de um cartilaginoso. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente uma característica presente em um peixe ósseo. Galera, isso aqui é muito batata em questão de prova, que uma das diferenças que existe, por exemplo, no peixe ósseo
para um peixe cartilaginoso é isso aqui, ó. Bexiga natatória. Os peixes ósseos, eles conseguem possuir uma bexiga natatória. Isso, inclusive, ajuda na flutuabilidade deles. Ok? Já os peixes cartilaginosos, por exemplo, uma raia, um tubarão, não vão ter isso aí não. Tá? Agora, fecundação interna eles têm, né? Por exemplo, interna não, fecundação externa, né? Isso aqui está fora. Tá? Os peixes, por exemplo, no caso do macho, ele vai soltar o seu espermatozoide e a fêmea vai soltar o óvulo ali na água. Tá? Brânquias expostas, por exemplo, não é isso que vai definir e é uma característica marcante de um peixe ósseo. Até porque o peixe cartilaginoso também vai ter uma brânquiazinha exposta ali, você vai olhar, né? Escamas de origem dérmica e epidérmica, boca ventral, os peixes em geral têm. Então, exclusivamente algo que vai estar presente num peixe ósseo é, sim, a bexiga natatória. Legal? Show de bola. E aí, vamos para as últimas 5 questões, né? Para a gente fechar essa aula maravilhosa aí e ir para a prova com fé em Deus, com um sentimento de missão cumprida, né? Com aquele sentimento de, caraca, consegui fechar todas as aulas do Belo, agora é pedir para dar tudo certo, tá bom? Questão número 20. Caiu na FGV em 2023. Questão boa. Recifes artificiais são verdadeiros berços para a multiplicação e a preservação de espécies antes consideradas extintas ou em risco. Um exemplo é o mero, que pode pesar, né, de 250 a 400 quilos e medir até 3 metros. Meu Deus. Os teíctes marinhos, como o mero, os teíctes são peixes ósseos, tá? Enfrentam problemas, olha que legal, osmóticos no ambiente aquático. No mar, a pressão osmótica da água é superior à do sangue desses peixes, que perdem água por osmose. Ele está falando dos peixes. Esses peixes perdem água por osmose e ganham sais por difusão através das brânquias. Esses peixes bebem muita água do mar para compensar a perda da água. E essa manutenção da homeostase, desse equilíbrio, ocorre pela eliminação dos sais por transporte ativo nas brânquias. Pessoal, olha só. Vamos tentar entender esse tipo de questão. Você tem que pensar o seguinte. Quando você tem a água do mar aqui, e você tem um peixe, imagina que você tem um peixinho aqui, tá? Se esse peixinho está aqui dentro, e você olha para o lado de fora, e você tem um marzão aqui do lado, água do mar, eu te pergunto, cara, é só você raciocinar. Você é um peixe e está no meio do oceano. Você tem aqui internamente a sua água e os seus sais minerais. E você olha para o lado de fora, tu fala, meu irmão, estou no meio do oceano, sei lá, Pacífico. Eu te pergunto, onde tem mais sais minerais? Dentro de você ou simplesmente no oceano inteiro à tua volta? Você vai ter uma maior concentração de sais minerais do lado de fora. Então, no lado de dentro é menos sais minerais, do lado de fora é muito, mas muito sal mineral. Então, você tem que maldar. Cara, se tem muitos sais do lado de fora, a água que está dentro de você, você é um peixe, né? Você precisa de água para viver. Mas a água que está dentro de você, a tendência dela é sair. A tendência dela é você perder essa água por osmose. A tendência é perder água por osmose, de fato. E aí, se você perde água por osmose, vai entrar em você os sais através de difusão. Falou em passagem de água, falou em osmose. Falou em passagem de sais minerais, temos que pensar num processo de difusão. E esses sais vão entrar através das brânquias. Até aqui, tá certinho. Estou gostando da questão, tá? É uma questão de raciocínio. E ele pode cobrar em biologia dos animais. Aí olha o que ele vai falar. Esses peixes bebem muita água do mar para compensar a perda de água.
Então ele perde água para aquele oceano, porque o oceano está cheio de sais do lado de fora. Para compensar, o peixinho está puxando a água direto para dentro. Por isso que a boquinha não para. Tá legal. A manutenção dessa homeostase ocorre pela eliminação desses sais, né? Agora que os sais vão entrar, eu não posso morrer porque vai entrar muito sal em mim, peixe, então eu preciso bombear isso para fora, por transporte ativo nas brânquias. Galera, questão dificílima, porém correta. Realmente, peixe de água, né? No caso aí, no ambiente aquático marinho, vai sofrer com isso. E ele vai precisar expulsar esses sais por transporte ativo, gastando energia. Perfeita análise da letra A. Beleza? Aí ele vai falar assim, ó, letra B, ganham água por osmose, legal, e perdem sais? Não. Ganham água por osmose e perdem sais? Não. Perdem água por difusão, não se perde água por difusão. Se perdeu água, se perde por osmose, tá? Água é osmose. Então, acabou. Vamos para 21, também é FGV, tá? Vai fechar na 25, hein? Ele vai falar o seguinte, olha, os anfíbios, em sua maioria, caracteristicamente, vai apresentar alguma coisa aí, ó. Tô falando de anfíbios, hein? Cordados já. Os anfíbios surgiram no mundo há cerca de 350 a 400 milhões de anos e foram os primeiros vertebrados a ocupar o ambiente terrestre. Realmente, eles vivem na água e também vivem no ambiente terrestre, por isso que o nome é anfíbio. Os anfíbios são considerados excelentes indicadores ambientais, pois eles são altamente sensíveis à qualidade do meio ambiente. E aí ele quer as características, que é o que eu acho que a prova cobra. Eles não dependem de água para a reprodução. Errado. Dependem sim. Como é que é um girino? Onde é que vive um girino? O girino não vive ali, naquela lagoazinha ali, precisando, né, da água? Perfeito. Eles precisam, no caso aí, precisam não, eles respiram exclusivamente por pulmões? Errado também. Os anfíbios, eles em alguma fase da vida, vão ter uma respiração branquial, através de brânquias. Inclusive é o caso dos girinos. Depois, os anfíbios, quando ficam adultos, podem ter, por exemplo, uma respiração pulmonar. E muitas vezes cutânea também. Interessante, né? Então não é exclusivamente por pulmões, tá? Então tá fora aí. Olha, eles não dependem de água para a reprodução. Aí ficou ruim de novo, né? Dependem sim. Eles têm uma pele fina, legal. Uma pele bastante vascularizada, legal. E os seus ovos possuem uma casca calcária. Aí não. Aqui está errado. Quem vai ter uma casca calcária já vai ser mais lá para frente. Por exemplo, uma ave, né? O réptil ele já vai ter o que a gente chama de ovo amniótico. Vai ter um líquido ali dentro para proteger o embrião, né? Beleza? Então, tá fora aí. E, portanto, o nosso gabarito fica sendo a letra E. Dependem de água para a reprodução e os seus ovos não têm essa casca calcária. Ok? Show de bola, uma questão boa. Aí vem a que caiu também em 2022. Veja que eu acho que é nesse nível que vem a sua prova. Por isso que eu procurei trazer questões que envolvessem algumas características desses grupos todos aí dentro do reino animal, né? Vamos lá, o Corpo de Bombeiros atua com frequência em ocorrências que envolvem a contenção e captura de animais silvestres, especialmente serpentes. Aí ele já te trouxe para o réptil. A chegada do verão, as construções próximas à região de mata e a destruição do habitat natural são fatores que ajudam a explicar, segundo especialistas, as aparições desses animais em áreas urbanas. Aí ele joga o textinho, típico da FGV, e vem. As serpentes são répteis, classificados no grupo Lepidosauros. Tudo bem. E apresentam características como o quê? Aí pegou. Você tem que saber as características de um réptil, pessoal. Vamos lá. O réptil, ele é ectotérmico. O que é isso, Belo?
É aquele animal que ele não consegue controlar a sua própria temperatura. Se a temperatura de fora do ambiente oscilou, a dele oscila também. Então, se aumentou lá fora, aumenta a temperatura interna do corpo. Se caiu a temperatura lá fora, se está frio lá fora, o corpo do animal fica gelado. Beleza, isso está certo. Respiração cutânea, aí ele errou. Agora, coração dividido em 3 cavidades, eu concordo. Os répteis, por exemplo, têm coração dividido em 3 cavidades. Só os crocodilos e os jacarés, crocodilianos em geral, que vão ter 4 cavidades. Então, aqui está errado. Entendeu? Desculpa. Olha agora B. Respiração pulmonar? Concordo. O réptil, uma serpente, tem uma respiração pulmonar, sim. Viviparidade? É um ser vivíparo? Não, galera. Um réptil faz postura de ovos. É ovíparo. Não ficou legal. Tá? Fecundação externa? Não. Uma serpente pode encontrar com a outra, um macho com uma fêmea. Vai introduzir pênis na vagina. Então tá fora. Fecundação interna. Pele queratinizada. Isso impede a desidratação. Gostei. Ectotermia. Gostei. Os répteis não conseguem controlar sua temperatura. A circulação é dupla, ou seja, o sangue ele passa no coração 2 vezes a cada ciclo. Interessante, é isso mesmo, é igual ao nosso. E é fechada, ou seja, o sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Portanto, o gabarito letra C. Faz sentido, são características gerais de répteis. Fecundação externa está fora. Errado. Ovo amniótico, eu concordo. Homeotermia, não. Coração com 4 cavidades, também não. Quem vai ter 4 cavidades, via de regra, são mamíferos e aves, tá bom? E um grupo específico de répteis, que são os crocodilianos. 23, também caiu na FGV. Segundo o IEPA, né, o estado do Amapá aí possui quase metade, quase 50% da herpetofauna quer dizer réptil, tá? Da região amazônica. O Amapá é o 4º estado da região com a maior diversidade de anfíbios e o 3º em répteis. Aí ele vai falar o seguinte, olha, anfíbios e répteis apresentam em comum o quê? O que você pode falar dos anfíbios e dos répteis? O que eles têm que é parecido? Cuidado. Respiração cutânea complementar à pulmonar. Isto não. O anfíbio ele até vai ter uma respiração cutânea complementar a uma respiração pulmonar quando ele for adulto. Mas o réptil é respiração pulmonar. Ovo amniótico. Cuidado. Esse conceito de ovo amniótico ele vai estar no réptil. Ele não vai estar no anfíbio. Uma pele bastante queratinizada. Essa pele com queratina, até para evitar a dessecação, né, a perda de água, vai estar no réptil. Excreção de ácido úrico, cuidado. Cuidado. Quem vai secretar ácido úrico é o réptil. O anfíbio vai secretar, vai mijar, vamos botar assim, ureia. Igual a gente, você elimina ureia. O teu xixi é de ureia. Tá? O xixi do mamífero é ureia. O xixi do anfíbio é ureia. Agora a ave, por exemplo, uma ave, quando ela faz o cocô, que caga e mija tudo junto, é ácido úrico. Tá bom? Então são esses detalhezinhos que você tem que levar. Portanto, eles compartilham em comum uma circulação dupla. A cada bombeada no coração, o sangue começa a circular, volta para o coração após a hematose e circula de novo. Isso é uma circulação dupla. O sangue dá 2 voltas, não. O sangue passa 2 vezes no coração a cada volta no corpo. Este é o conceito de circulação dupla, tá? Aí ele vai falar da 24, que é uma questão de ave. E aí eu trouxe, cara, características gerais de aves que pode cobrar. Também da FGV, questão boa, tá? É a penúltima. A arará, canindé, é uma conhecida representante do gênero ara. É um animal símbolo do estado do Tocantins. Com relação às características que favorecem o voo das aves, como as araras, analise as afirmativas a seguir.
e a sinal VOF. Vamos embora. Os sacos aéreos, além de participarem da ventilação dos pulmões, ajudam a diminuir a densidade do corpo e contribuem para a refrigeração do animal, já que o consumo de energia no voo libera grandes quantidades de calor. Isto é uma verdade, tá? É uma característica importantíssima das aves, esses sacos aéreos. Deixa ela, inclusive, mais leve, tá? 2. Segundo parênteses, o osso externo é um osso bem aqui no meio da ave. Ele, inclusive, tem uma forma de quilha. A gente fala osso externo em forma de quilha, para cortar o vento, né? Enquanto ela está voando. O osso externo das aves tem uma expansão chamada siringe. Aí tá errado, galera. A expressão siringe em aves é basicamente uma faringe nossa. Tem a ver com a questão da vocalização, do canto. Tem nada a ver com essa parte de osso. Portanto, é um item o quê? Falso. Tá bom? E a questão, terceiro parênteses ali, os olhos, né, são protegidos por uma membrana nictante que impede a penetração de poeira e o ressecamento durante o voo. É uma película mesmo, é uma membranazinha chamada de membrana nictante. Isto é uma verdade, pessoal, tá? Portanto, eu tenho aí como características de aves, além de penas, né? Você tem as penas aí, você tem ossos pneumáticos. É bom você lembrar da expressão ossos pneumáticos para as aves. Lembra que a ave consegue regular sua própria temperatura, então ela é endotérmica. Eu acho que a prova, pessoal, vai vir nesse tipo de pegada, tá? Perguntando esse tipo de característica geral. Tudo bem? Então ficou verdade, falso, verdade. Nós temos aqui como gabarito verdade, falso, verdade, letra C. E finalmente, vamos para a última questão, né, que nós temos aí, que é o seguinte, para a gente fechar a nossa sequência de vídeos de 2024. Com relação à fisiologia da termorregulação dos vertebrados, é possível diferenciar os animais capazes de manter a temperatura elevada pela produção interna de calor e os animais que dependem de fontes externas de calor. A taxa metabólica exerce um papel fundamental nesse controle térmico, conforme ilustra os gráficos a seguir. Belo, caiu o gráfico na prova, o que eu tenho que entender? Você tem que olhar o eixo X, horizontal, e o eixo Y, vertical. Eixo das abscissas e os eixos das ordenadas. Vamos lá. O que você tem no gráfico A? Você tem um pontilhado. Significa que a temperatura ambiental está aumentando, saindo lá de quase zero, indo para 10, para 20, para 30. Então, enquanto a temperatura ambiental está aumentando, a temperatura externa, a temperatura corporal desse camarada aqui, que eu pintei de amarelo, também está subindo. Se eu comparar com um ratinho, camundongozinho ali, você percebe que na linha dele a temperatura ambiental está subindo, 10, 20, 30, e a dele continua numa linha reta, estabilizada, tá? Agora no gráfico B, você vai fazer a mesma análise. O que você percebeu? A temperatura ambiental está aumentando e a taxa metabólica do animal, no caso do camundongo, veio caindo. No caso, por exemplo, do lagarto, que é o pontilhado, né? A temperatura ambiental foi subindo e a taxa de metabolismo dele também foi subindo, foi acompanhando o ambiente. É isso que você tem que analisar. Então, na última questão, ele vai dizer o seguinte: a termorregulação de camundongos e lagartos difere, pois, ou seja, difere então, quando a temperatura ambiental está, vamos ler, letra A, em declínio, os camundongos, e está falando da temperatura ambiental, tá? Quando a temperatura ambiental está caindo, está em declínio, os camundongos, eles aumentam a sua taxa metabólica para manter a sua temperatura corporal constante. Ele está fazendo uma referência aos camundongos. Vamos analisar? Olha só.
taxa metabólica, camundongo, temperatura ambiental em declínio. Então, eu tenho a temperatura com 40, caindo para 30, temperatura ambiental caindo para 20, caindo para 10, caindo para quase zero, está esfriando. Se eu voltar nessa curva aqui, ó, o que está acontecendo quando o gráfico vai para a esquerda em relação ao camundongo? Olha o que acontece com a linha dele, vai subindo. A taxa metabólica dele sobe com as temperaturas mais baixas. Então, a termorregulação de camundongos e lagartos difere, pois, quando a temperatura ambiental está em declínio, os camundongos aumentam a sua taxa metabólica para manter a sua temperatura corporal constante. Isso aqui está correto. Portanto, o gabarito é a letra A. Isto é que é ser um ser vivo endotérmico. Lembrando que os camundongos são mamíferos, assim como as aves, tá? Endotermia. Cara, legal, questão boa. Uma análise pesada aí dessa banca, que é a nossa querida banca VUNESP, tá? Caiu para oficial aí. Galera, olha só, eu quero agradecer de coração a presença de todos aqui. Desculpem se em algum momento eu me equivoquei, se às vezes as aulas não foram boas, às vezes as aulas são boas, às vezes outras não, algumas mais legais, outras não, mas de coração, eu espero ter contribuído mais uma vez, mais um ano com questões. Vai lá na parte teórica também, dá uma olhadinha. Eu acho que você está com um rol muito bom de questões para a gente conseguir matar essa prova aí no domingo, no dia 21. Eu desejo que Deus esteja contigo no dia da prova. Fique calmo. Eu sei que tem muita matéria, tem matemática, tem história, mas assim, em relação à biologia, vá tranquilo, né? Você sabe que naquela parte do edital são 25 questões para 3 disciplinas, que é a química, a física e a biologia. Então, vai estar misturado ali. Eu acredito que ele possa manter as 10 questões de biologia, como ele pode falar, não, biologia eu vou botar menos, vou botar 5. A gente não sabe. Vai estar distribuído. Mas eu espero que você comece a adquirir confiança, tá? Depois eu comento aqui, comenta no canal, aqui bota aí nos comentários o que você achou desse processo. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem que perseverar bastante, mas eu espero ter ajudado vocês de coração. Então agradeço todos os alunos, sem exceção, aqueles que estão mais próximos de mim, presencialmente, onde eu dou aula, os alunos que estão me conhecendo só pela internet, que trocam ideia comigo no Instagram. Eu sei que às vezes eu demoro para responder por causa da correria da vida, mas eu costumo responder todo mundo, gravo áudio, e é isso, a gente tem que trocar. Eu não sei tudo, posso ter passado uma informação às vezes aqui equivocada, que eu penso uma coisa, eu estou escrevendo e falo outra, mas eu acho que no geral, você começando a pegar as aulas e fazendo o seu esforço, o seu empenho, tirando as suas dúvidas, escrevendo, pô, Bela, eu acho que aqui teve uma confusão, eu preciso disso, tá? Para a gente conseguir mandar bem sempre daqui para frente, tá bom? E você passando, né, me manda um zap, fala, Bela, aí, tu é sinistro, passei, estou lá agora me formando como bombeiro e vamos comemorar essa aprovação na fogo de chão, beleza? Chama a sua família aí, a gente vai todo mundo junto lá, tu paga o meu rodízio, né, que eu também mereço, sou filho de Deus, você paga o meu rodízio e deixa que a bebida é por minha conta, tá? Então é isso, galera, foi um prazer estar com vocês nessa maratona. Muito obrigado mais uma vez, espero que vocês divulguem esse canal para todo mundo. E é isso, sucesso no dia 21/4, Deus esteja com você sempre. Um forte beijo, força, foco e fé. Valeu!